E para falar sobre incentivo fiscal na área de ICMS, nós convidamos o doutor José Benedito Miranda, procurador do Estado, ex-procurador-geral da Fazenda Estadual, diretor da Abradt. Senhor presidente, senhores conferencistas, ilustre auditório, primeiramente quero fazer uma pequena ressalva. O meu intuito aqui não é de fazer, na verdade, uma conferência sobre incentivos fiscais. Eu vou fazer uma introdução sobre o tema, discorrendo sobre alguns princípios e exigências constitucionais para a concessão de benefícios na área de ICMS e aproveitar para fazer uma breve referência às duas recentes decisões do Supremo Tribunal Federal que realmente trouxeram uma inovação substancial no entendimento até então predominante no âmbito daquela corte. A guerra fiscal entre os estados da federação constitui um tema recorrente nos diversos painéis deste Congresso. Guerra fiscal essa que, para muitos, nada mais significaria do que, senão, o reconhecimento das dificuldades inerentes à implantação de um imposto plurifásico, como é o ICMS, quando adotado em uma federação de estados, em que o poder político se distribui entre as diversas unidades da federação, gerando uma multiplicidade de entidades políticas regionais, todas dotadas de autonomia constitucional e igualmente competentes para instituir e dispor sobre o imposto que lhes reservou a discriminação constitucional das receitas tributárias. Essas dificuldades se expressam de modo especial em face da circunstância de que, estando a circulação de mercadorias compreendida no próprio âmbito da materialidade da incidência do imposto, e não se circunscrevendo aos limites territoriais dos estados, sua cobrança na origem gera naturais reflexos na economia dos demais estados da federação, uma vez que, sendo um imposto plurifásico e não cumulativo, o ICMS cobrado pelo vendedor gera crédito para o adquirente, influenciando, portanto, na determinação do imposto devido pelo adquirente da mercadoria. Em razão dessas peculiaridades do imposto, já foi advertido que existe, então, o risco permanente de que, mediante concessão de benefícios e incentivos fiscais, uma unidade da federação possa vir a prejudicar outras unidades. Sabedor dessa deficiência, e já no regime da Constituição outorgada de 1967, procurou o legislador estabelecer uma disciplina mínima e de âmbito nacional que dirimisse e prevenisse os eventuais conflitos de competências entre os estados, ao condicionar ele próprio a concessão de incentivos e benefícios fiscais à celebração de convênios entre os estados, segundo previsão contida no artigo 20, parágrafo 6º da Emenda Constitucional número 1 de 1969. Entretanto, a Constituição, então, em vigor, nada dispôs sobre outras figuras afins e que, de igual modo, poderiam se revelar danosas para a federação, se concedidas unilateralmente. Dessas outras figuras, cuidou, então, a Lei Complementar número 24, de 1975, editada precisamente para regular a disposição constitucional sobre a matéria. Com o advento da Constituição de 1988, o trato da matéria ficou também reservado à lei complementar, pois a ela a norma inscrita no artigo 155, parágrafo 2º, 12, letra G, confiou a regulação da forma de como não só as isenções, como também os incentivos e benefícios fiscais outros poderão ser concedidos e revogados, recepcionando, assim, a Lei Complementar número 24, de 1975.
já se observou que esse requisito formal para que se concedam benefícios e incentivos fiscais tem se revelado como apropriado mecanismo para assegurar a convivência pacífica entre os Estados. Pelo que a submissão da matéria ao convênio, ainda hoje, apresenta-se como adequada alternativa para afastar as dificuldades de harmonização das políticas estaduais no trato da matéria, uma vez que, no particular, impõe a adoção de práticas uniformes na disciplina jurídica de um imposto de âmbito nacional. Em razão dessa disciplina normativa, são, então, incompatíveis com a lei complementar todos os expedientes, nenhum excetuado, de que resulte eliminação ou diminuição do imposto. Conquanto os incentivos fiscais possam consistir em isenções, redução da base de cálculo, concessão de crédito presumido do ICMS, enfim, um mundo de formas atípicas, cujo limite é a imaginação, segundo a nota Souto-Maior Borges, a Constituição Federal, ao reconhecer o efeito comum por ela gerado, agasalha expressamente no artigo 150, parágrafo 6º da Constituição Federal, categoriza a exigência de submissão de todas as categorias jurídicas afins a um idêntico regime tributário, ao inscrever sua concessão ao princípio da reserva legal e à deliberação prévia entre os Estados. Sendo, então, incontornável a exigência de convênio, estão excluídos da autorização constitucional os incentivos ou benefícios fiscais concedidos não só via decretos pseudos regulamentares, como também por leis estaduais, que, independentemente da deliberação prévia, pretendo dispor sobre a matéria. E, em verdade, não poderia ser de outra forma, uma vez que não pode haver homogeneidade interestadual, onde um Estado-membro pode decidir sobre incentivos que outros não podem conceder. Nesse campo, chama a atenção algumas decisões recentemente proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, em que se examinou o tema concernente aos efeitos jurídicos da concessão da redução da base de cálculo na saída da mercadoria e a imposição de sanções à apropriação integral do crédito por operações beneficiadas com incentivos fiscais unilateralmente concedidos no estado de origem. O Supremo Tribunal Federal, cuja jurisprudência sempre recusou conferir à redução da base de cálculo os mesmos efeitos jurídicos que a Constituição dispensa à outorga da isenção, no que concerne à apropriação do crédito do imposto, ao julgar o RS 174/478, em 17 de março de 2005, de que foi relator para o acordo o ministro César Peluso, segundo noticiado no informativo STF 380, entendeu, por expressiva maioria, que não ofende o princípio da não cumulatividade a exigência de estorno proporcional ao crédito do ICMS relativo à entrada da mercadoria, que, posteriormente, tem a sua saída tributada com base de cálculo ou alíquota inferior àquela pela qual foi tributada a operação que gerou a entrada da mercadoria no estabelecimento. Entendeu-se que, no caso, haveria isenção parcial, razão pela qual seria aplicável o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 2º, letra B, da Constituição Federal, mesmo porque idênticos são os efeitos financeiros resultantes, variando apenas em extensão. O Supremo Tribunal Federal, em todas as decisões anteriores a esse leading case tomado pelo plenário, sempre recusou conferir a exigência de estorno proporcional ao crédito quando há redução da base de cálculo na saída, como é o caso dos produtos inseridos, compreendidos na cesta básica, aqueles efeitos que a legislação estadual sempre exigiu, formulou. Quer dizer,
Se há uma saída por valor inferior àquele, por uma alíquota inferior àquela que foi adotada quando da aquisição da mercadoria, para o fisco haveria necessidade de se fazer o estudo proporcional para assegurar a equivalência das prestações. E somente agora, neste ano, o Supremo Tribunal Federal, em sua composição plenária, acabou, então, adotando essa tese. Esse precedente do plenário, aliás, já foi invocado até pelo ministro Sepúlveda Pertence, em decisão proferida no RE 441/881, e certamente deverá orientar as futuras decisões da Suprema Corte em relação ao tema. Aliás, por esta solução, sempre preconizou o professor Souto-Maior Borges, para quem não pode unilateralmente isentar do ICMS, o Estado poderia conceder uma redução de até 99% do imposto, a pretexto de que a Constituição só se refere às isenções e não à redução da base de cálculo do imposto, frustrando, assim, a eficácia da norma constitucional. Essa formulação teórica formulada pelo professor Souto-Maior Borges acha-se inserida em conhecido parecer sobre o tema ofertado em benefício do Estado de São Paulo, a pretexto de restrições postas por um ato normativo do governo local em relação à apropriação integral do crédito, nessas hipóteses em que há uma redução da base de cálculo na saída. Outra questão que guarda pertinência com o tema diz com a imposição de sanções ao beneficiário dos incentivos fiscais unilateralmente concedidos no Estado de origem. A imposição do estorno de créditos do imposto nessas circunstâncias apareceu pela primeira vez, vamos recordar, em dispositivos do Decreto-Lei 406, para, no particular, garantir aos estados importadores de mercadorias o direito de, por meio da respectiva atuação compulsória, defenderem-se das práticas danosas adotadas pelos estados exportadores, em razão de constituírem violações aos princípios reguladores da outorga de benefícios fiscais na seara do imposto em questão. Desde então, a legislação da Generalidade dos Estados passou a contemplar o expediente de estorno, impondo em todos os casos em que o princípio da não cumulatividade e da incidência do ICMS e da incidência do ICM, melhor dizendo, sobre o valor agregado, não pudesse prevalecer de modo integral. Dispunha, a propósito, o seu artigo 5º, artigo 3º do Decreto-Lei 406, que, para efeito de determinação do valor do imposto devido em cada período de apuração, os estados podem determinar a exclusão de imposto referente a mercadorias entradas no estabelecimento, quando este imposto tiver sido devolvido no todo ou em parte ao próprio ou a outros contribuintes, por qualquer entidade tributante, mesmo sob a forma de prêmio ou estímulo, segundo a dicção original do Decreto-Lei 406. Induvidosamente, essa regra visava permitir que aos estados frustrarem os efeitos possivelmente indesejáveis gerados pelos incentivos e benefícios fiscais concedidos por outras unidades federadas. E que a Lei Complementar número 24, de 1975, que lhe sobreveio, impõe severas sanções à transgressão de suas disposições, a ponto de, na ausência de convênio autorizativo, considerar legítima a declaração de nulidade do ato e ineficácia do crédito fiscal atribuído ao Estado, ao estabelecimento recebedor da mercadoria, entre outras sanções nele previstas. Veja-se o que dispõe o artigo 8º da Lei Complementar número 24, de 1975. A inobservância dos dispositivos desta lei acarretará cumulativamente a nulidade do ato e a ineficácia do crédito fiscal atribuído ao estabelecimento recebedor da mercadoria. Inciso 2º,
a exigibilidade do imposto não pago ou devolvido e a ineficácia da lei ou do ato que conceda a remissão do crédito correspondente. Vê-se, então, que a redação do artigo 8º não deixa margem a dúvidas. A inobservância da forma do convênio, instrumento de homogeneidade interestadual, acarretará não só a nulidade do ato, mas também a ineficácia do crédito fiscal atribuído ao estabelecimento recebedor da mercadoria. O Supremo Tribunal Federal, seu turno, já teve a oportunidade de defrontar-se com polêmica envolvendo a glosa pelo Estado de destino do crédito unilateralmente concedido pelo Estado de origem, segundo noticia o acórdão tomado no recurso extraordinário número 109.486, de que foi relator o ministro Ilmar Galvão. No caso, o STF não vislumbrou plausibilidade na tese em que se arguía ofensa ao princípio da não cumulatividade, sustentada pelo adquirente da mercadoria, pois, para o relator do recurso, trata-se de questão insusceptível de ser solucionada sob a invocação do princípio em causa. Havendo, no caso, sido convertido em incentivo o tributo que deveria ser recolhido pelo vendedor da matéria-prima, é fora de dúvida, afirmou o relator, que a inadmissão do crédito no estado de destino não afeta a equação por ele formulada. Com base nesse precedente, o ministro Carlos Veloso, no RE 423/658, publicada no Diário da Justiça, do dia 15 de abril de 2005, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto por contribuinte contra acórdão do Tribunal Estadual de Minas Gerais, que negara provimento à apelação do contribuinte, ao entendimento de que a exigência não afronta o princípio constitucional da não cumulatividade do imposto. A jurisprudência do tribunal vem, então, considerando legítima a exigência de estorno do crédito formulada pelo estado de destino da mercadoria naquelas situações em que a operação com a mercadoria é beneficiada com qualquer modalidade de incentivo fiscal, hipótese em que o estorno é exigido na mesma proporção do valor do benefício unilateralmente concedido na origem, não legitimando, portanto, a vantagem econômica oferida pelo destinatário em desacordo com o pressuposto constitucional. Como já observou o ministro Celso de Mello, e para dar as minhas considerações a propósito do tema, o Supremo Tribunal Federal tem sido particularmente severo na repressão à outorga do crédito unilateral na área de incentivos fiscais. E, com essas considerações, agradeço a atenção dos congressistas, dos senhores conferencistas, e encerro a minha intervenção nesse painel. Agradecemos a participação